Bendito seja Deus. Eu quero cumprimentar todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma reflexão bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. A palavra de Deus relata nesta passagem uma parábola de Jesus. Uma parábola que conta a história de um homem. E este homem tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Em certo momento, o mais novo chega perto do seu pai e diz para o seu pai: pai, eu quero a minha herança. E diz a palavra de Deus que o pai, passado alguns dias, reparte entre os 2 a herança. O mais novo, ao pegar a sua herança, parte para uma terra longínqua, uma terra distante, aonde nesta terra ele vive dissolutamente, ou seja, ele vive ao seu bel prazer, ele vive da sua maneira. Por quê? Porque este jovem, este filho mais moço, nunca tinha desfrutado do mundo, e agora, com toda a sua herança em mãos, ele parte para esta terra distante, aonde ele gasta todo o seu dinheiro com meretrizes, ou seja, desperdiça todo o seu dinheiro. E relata esta passagem que nesta terra veio uma grande fome. E este jovem começa a padecer. Por quê? Porque gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança ele jogou fora, desperdiçou. E agora, sem dinheiro, sem casa, sem ninguém, ele começa a passar fome. E diz a Bíblia que ele chega até um homem que tinha porcos, e ele pede para esse homem para apacentar os seus porcos. E relata a história, relata a parábola de Jesus, que a fome era tanta deste jovem que ele desejou comer aquilo que os porcos estavam comendo. Queria se alimentar do alimento que ele próprio estava dando para os porcos. Tamanha era a fome que ele estava. Porque ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava um pedaço de pão, nada. Então, neste momento, aonde ele se encontra no fundo do poço, ele pensa consigo: mas o meu pai tem tudo, porque na casa do meu pai os empregados têm do bom e do melhor, e eu aqui pereço de fome. A Bíblia diz que, caindo em si, ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, e eu aqui pereço de fome. Então ele pensa e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele ia chegar até o seu pai e ia dizer que estava errado, e que estava arrependido, e que não era digno de ser chamado filho, mas ele queria que o seu pai tivesse piedade e compaixão e o recebesse de novo, não como filho, não como herdeiro, mas como um dos seus trabalhadores. E com esse pensamento ele se levanta e vai. E relata a parábola de Jesus, que ao longe chega este homem,
Ao longe o seu pai o avista. E diz a Bíblia que quando o pai deste jovem o avista ao longe, sai correndo e lança-se ao pescoço do seu filho. A Bíblia relata e diz que o filho abre a boca e diz para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Diz a Bíblia que quando este jovem fala isso, diz para o seu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele não termina a frase, e o pai dele diz para ele: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matamo-no e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, o pai daquele jovem não deixou-lhe terminar a frase, e logo lhe abraçou e lhe beijou, chamou seus servos e disse: trazei a melhor roupa, um anel e sandálias. Aquele jovem ia se humilhar diante do seu pai, mas tamanha era a saudade, tamanha era a falta que aquele filho fazia no lar, que o seu pai não o deixa terminar a frase, e logo lhe abraça, lhe dá um beijo e manda-lhe trazer roupas. Quantas pessoas trazendo isso para a vida espiritual, quantas pessoas já desfrutaram das benevolências do Senhor, das bondades do Senhor, e hoje estão fora da presença do Senhor. Pessoas que um dia louvavam, que um dia pregavam, que um dia tinha intimidade com o seu Deus, que um dia tinha o abraço do seu Pai, tinha o carinho, a proteção, e por uma necessidade do seu coração, resolveu sair, resolveu ir, como diz, aproveitar a vida, abandonando a casa do Pai, abandonando os cuidados do Pai, abandonando a presença do Pai. Muitas pessoas que hoje se desviaram da presença de Deus e já não conseguem mais voltar porque acham que não são dignas, acham que Deus irá os rejeitar. Lembre-se que Deus, Ele é um Pai amoroso. Lá no Evangelho de João, ou melhor, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo de número 3, versículo de número 16, diz Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Jesus foi enviado por Deus para resgatar a humanidade. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é apto para perdoar qualquer tipo de pecado, desde que o ser humano se arrependa do seu mau caminho, desde que o ser humano confesse que só Jesus é o Senhor. Não importa o pecado, a transgressão, o sangue de Jesus o perdoa, o purifica e lhe dá uma nova chance. Quem sabe você saiu da presença de Deus e está aí pensando: será que volto? Será que não volto? Será que Deus vai me aceitar? Eu te digo que Deus te aceita de volta, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e se entregar ao Senhor. Ele te perdoa e te aceita, porque foi para isso que Ele veio nesta terra, para salvar o que se havia perdido. E você que ainda não aceitou o Senhor te espera e te aguarda, e quer que você se volte para Ele. Aquele filho pensava que o seu pai iria o receber como um dos seus trabalhadores, mas ele teve a surpresa, porque o amor do pai foi maior do que a decepção que aquele filho causou no seu pai. A Bíblia diz que o pai o recebeu, e além de o receber, o honrou com roupas novas, calçados e uma grande festa. Não pense muito, não. Volte para o Senhor. O Senhor te espera de braços abertos. Não fique pensando muito, porque o amanhã pertence a Deus. E de repente o amanhã não pode chegar, porque o amanhã pertence a Deus. Jesus te espera, Jesus te chama e Ele quer te perdoar. Volte para os braços do Pai. Que essa palavra possa falar profundamente no teu coração. E se você estava pensando se volta ou não volta, eu te digo: volta. Volta para a casa do Pai. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite, que você possa meditar e essa palavra possa adentrar no mais profundo do teu coração. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, abençoa esta pessoa. Toca, Senhor, no coração daquele que está longe da tua presença, para que volte. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, que a tua poderosa mão alcance essa pessoa agora. Essa pessoa possa, Senhor, meu Deus, regressar e receber novamente o amor do Senhor, que está disponível para qualquer um que quiser. Em nome de Jesus oramos e pedimos, Senhor, para que o Senhor entre em cada lar, em cada família, para abençoar, guardar e livrar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique com o Senhor. Amém.